Eu sou Fernanda Della Rosa, conselheira do Corecon São Paulo, e tenho o prazer de abrir este evento que se inicia hoje, um ciclo de palestras e debates que vão ocorrer aqui pelo Corecon São Paulo, organizado pelo grupo do Corecon Mulheres, o evento chamado Elas e Eles, Assuntos Econômicos, onde serão relatados diversos assuntos de interesse pessoal, profissional. Receberemos muitos palestrantes que trarão seus conhecimentos para a gente conhecer, discutir e ampliar também a nossa visão. O tema de hoje será Orçamento Público do Brasil 2020 e suas consequências. Teremos como palestrante o José Renato Lima e a Graça Aparecida Barcos, que é a coordenadora do Grupo Corecon Mulheres. Temos como mediador o conselheiro Haroldo Silva, que irá coordenar as perguntas. É um prazer, Graça, te agradeço pelo convite para fazer a abertura desse evento, dizendo que está sendo uma experiência maravilhosa fazer parte do Corecon São Paulo. Nós estamos fazendo parte, né, dos conselheiros, da diretoria, e é muito interessante e muito importante o trabalho do Corecon para a valorização do economista. E, nessa trajetória, conheci o trabalho do Grupo Corecon Mulheres, que é um grupo voltado para a valorização da mulher economista no mercado onde existem ainda alguns entraves para o seu crescimento. E estar aqui hoje é uma honra e um prazer. Então, dando sequência e abertura aos debates, passo a palavra para o conselheiro Haroldo Silva, que será o mediador de hoje. Boa palestra. Senhores, muito obrigado aqui, Fernanda, minha companheira de bancada lá na plenária do Conselho. Para mim é uma alegria estar com vocês. Agradeço demais aqui a Graça, que, sem dúvida alguma, tem um papel preponderante para que esse evento aconteça, né? Assim como todas as mulheres. As mulheres já dominaram inúmeras coisas e aí a economia também. A gente fica muito contente em ver essa ascensão e a igualdade, que é o mais importante. Então, eu vou fazer aí depois alguns comentários sobre o nosso tema, mas antes de mais nada, eu vou ler aqui o currículo dos nossos dois participantes, dois debatedores hoje. Eles foram muito modestos no tamanho do currículo, exatamente para que sobre tempo para o debate. Eu queria pedir também para todo mundo que está nos assistindo agora que mantenham seus microfones desligados. Vocês vão ter oportunidade de se manifestar e fazer seus questionamentos via chat. Depois eu transmito isso aos nossos palestrantes. A Graça vai ter um tempo para debater isso, o Renato também. Então, indo de maneira bem objetiva, eu queria passar a palavra para eles fazerem um oi inicial. Então, eu vou passar primeiro para a Graça, mas vamos lá dizer o currículo da Graça aqui para a gente. A Graça Aparecida Barcos, ela é economista com múltipla formação nacional e internacional. Ela integra o grupo técnico do governo brasileiro, delegada distrital na cidade de São Paulo e coordenadora da Comissão Corecon São Paulo de Mulheres. Como eu disse para vocês, certamente ela foi econômica aqui no que ela colocou também, mas a Graça tem muita experiência e pode, de verdade, ensinar muitas questões aqui para a gente. Eu vou aproveitar também, Graça, já vou ler também o currículo do nosso outro debatedor, que é o José Renato Lima de Oliveira. Ele é economista formado pela PUC de Campinas em 1985 e tem um curso de profissionalização em finanças pessoais e orçamento público básico. Então, orçamento público é uma questão fundamental. Depois a gente vai poder debater por que é importante que os estudantes conheçam isso, é importante que a sociedade conheça isso de fato, porque isso impacta na nossa vida, nas políticas públicas, e não se faz nada para diminuir a desigualdade brasileira que não passa pelo orçamento público. Então, Graça, queria passar para você primeiro, antes de eu formular algumas questões, eu queria passar para você dizer um oi para a gente e falar um pouquinho sobre a sua expectativa na sua fala de hoje sobre esse tema tão importante. Nós estamos nos esforçando para passar o melhor para vocês.
mas às vezes acontece. Tá? Bom, voltando ao que eu estava dizendo, muito prazer em encontrá-los novamente. Nós estamos aqui com um projeto composto por 6 lives, com temas diversos, que vamos deixar essa mensagem para vocês agora em dezembro. Tá? O assunto hoje que nós vamos tratar sobre orçamento público. Eu vou pedir a gentileza ao Haroldo, nosso conselheiro Haroldo, de já concluir a minha fala, acho que talvez seja melhor, e passar para o conselheiro, para o economista José Renato, que é da região de Campinas, e depois nós voltamos para as perguntas para sobrar mais tempo para a gente poder debater, se ele achar por bem. Pode ser assim, Haroldo? Você concorda? Pode ser sim, Aí fica Graça. mais rico, né? Mais rico. Eu tenho assim um overview sobre o orçamento, algumas questõezinhas que eu queria colocar para vocês, mas se você já quiser iniciar a fala, depois eu faço as minhas provocações. Porque aí, tá bom? isso aí vai ser mais interessante, que nós estamos falando mesma linguagem. Tá bom? Por favor, querido. Então a palavra é sua, depois a gente passa para o Renato, tá bom? Isso. A conselheira Fernanda, que nos deu a honra da abertura desse evento, por favor, também entre no debate depois das nossas falas, que será muito importante que a conselheira coloque seus conhecimentos aqui da área de orçamento aqui para nós deixarmos para nosso público. Meus amigos, eu vou começar com a seguinte mensagem. Vocês observaram que nós temos a área pública e a área privada. Agora, em 2020, nós vimos o que ocorreu com a pandemia. E nós vimos como o Estado é importante. Quando a situação ficou difícil, foi a mão do Estado que veio acudir a população. Então, por isso que é importante um governo forte, um governo organizado. No Brasil, nós temos a Lei 6.420, ela existe desde 1964. E essa lei, ela organiza todo o orçamento brasileiro. É uma lei muito boa, uma das melhores que existe no mundo. Ela tem detalhes de elementos econômicos que elas servem tanto numa região do sul do país, que tem uma peculiaridade diferente de uma região do Nordeste, que também tem outra peculiaridade. Então, ela é excelente, ela vige atualmente com precisão. E o nosso orçamento de 2020, o orçamento brasileiro, o orçamento dos estados, os orçamentos dos 5.570 municípios brasileiros, também vigem em 2020 normalmente. Eles foram criados, elaborados, votados e aprovados no ano de 2019, no segundo semestre de 2019. Isso é normal na nossa legislação. Caso não ocorra essa aprovação, não há problema, porque o Estado, a área da federação continua utilizando o orçamento anterior. Nós nunca ficaremos sem orçamento, vocês fiquem tranquilos, porque a lei nos dá uma base muito forte nesse sentido. Até o mês de fevereiro, o Estado, todas as áreas da nossa federação vinham trabalhando com o orçamento normal, aquele aprovado em 2019 para 2020. Mas no dia 26 de fevereiro, tudo mudou. Por quê? Nesse dia foi anunciado o primeiro caso de contaminação pelo SARS-CoV-2, novo coronavírus que ocasiona a doença chamada Covid-19. E o governo brasileiro teve que agir rápido. O que ele poderia fazer? Ele tinha um orçamento fechado, que se ele ultrapassasse aquele limite, ele iria atingir a regra de ouro, ultrapassar essa regra de ouro. O que é essa regra de ouro? A regra de ouro, ela liga as receitas correntes, o que o governo recebe de tributos, às despesas correntes, que são despesas com saúde, educação, transporte, da sobrevivência da população. E nós temos as receitas de capital, que são aquelas provenientes dos próprios, dos prédios, do que o país tem de concreto. Essa é utilizada para pagar despesas de capital, despesas para manter esses próprios. Vou explicar para vocês. Se, por exemplo, eles têm um prédio, um edifício, e se vai gastar com tudo que diz respeito àquela manutenção daquele prédio, se usa despesa de capital, porque o prédio é nosso. Mas não pode usar para pagar despesas correntes, despesas com saúde e educação. Por que isso? Vou colocar um exemplo bem fácil para os nossos alunos, aí, para as pessoas que estão nos assistindo que não sejam economistas.
Se eu tenho um imóvel alugado e eu preciso deixar de receber o aluguel e vendo esse imóvel porque eu estou na pandemia e preciso comprar comida, o que aconteceu com o meu patrimônio? Ele vai diminuir, porque eu vou me alimentar minha família e depois o dinheiro vai acabar. E eu não tenho mais aquela casa de aluguel. Com o governo é a mesma coisa. Se ele utilizar os bens de capital, ele empobrece o país. Ele vai empobrecendo de uma forma que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos encontrarão o país numa situação bem pior. Essa regra é utilizada na maioria dos países. E isso daí é muito importante, porque é uma segurança, inclusive, para os investidores, tanto nacionais como internacionais, porque eles observam se o Estado respeita essa regra de ouro. Então, nosso presidente da República, já que nós temos um país tripartite, vocês acho que sabem disso, o Poder Executivo, que executa o orçamento, cuida do dinheiro do país e das políticas públicas, o Legislativo, que é composto por duas câmaras, a Câmara Baixa, nós somos bicamerais, nós temos a Câmara Baixa, composta pelos deputados que representam o povo, e a Câmara Alta, composta pelos senadores que representam os 26 estados e o Distrito Federal. Tá? E nós temos o Judiciário, que julga todos eles. Ok? Assim que funciona. O presidente da República, o mandatário do Poder Executivo, imediatamente encaminhou ao Congresso, às duas câmaras, um projeto de lei para que ele pudesse gastar acima do orçamento. Ele precisava tomar medidas rápidas de comprar todos os produtos necessários, mas ele não poderia ultrapassar essa regra porque ele infringiu o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ele poderia, com essa atitude, inclusive, responder por um impeachment e ser até cassado, responder por um crime. E automaticamente foi feito isso muito rápido. As duas câmaras, tanto a Câmara Baixa como a Câmara Alta, votaram imediatamente. E no dia 20 de março, nós já tínhamos aprovado no Senado o DL 88/2020. Ele é pequeno, ele tem 3 artigos. No último artigo, no terceiro, ele fixa a vigência, desde a data da publicação, que foi imediata, até 31 de dezembro de 2020. Então, nós temos esse decreto de calamidade pública vigindo no Brasil até 31 de dezembro de 2020. De 1º de janeiro, ainda não sabemos como vai ser a situação, mas a mídia está anunciando bastante que estamos trabalhando, porque a pandemia continua, meus amigos. Não se sabe se entramos numa segunda onda, se estamos na primeira onda. O que nós sabemos é que nós temos mais de 177 mil mortes, nós temos mais de 6 milhões e 500 mil infectados por essa doença. E o governo tem que equilibrar entre os gastos e as receitas. Ele não pode quebrar a economia do país, porque senão nós teremos um problema muito maior no futuro para resolver. Ele precisa desse equilíbrio. Baseado nesse decreto, que vocês, olhando no Google, vão conhecer melhor, ficou mais fácil, porque no artigo 1º se permitia que o presidente gastasse em despesas relacionadas à Covid-19 com um efeito excepcional e emergencial, o que fosse necessário, mesmo extrapolando os limites. Mas foi criado, no mesmo decreto, uma comissão com 6 deputados, Câmara Baixa, e 6 senadores, Câmara Alta, que acompanhariam esses gastos com despesa financeira, despesa orçamentária, despesa fiscal, controle fiscal dos tributos que estão entrando, e também a manutenção, onde seria alocado, porque dependia dos focos de pandemia. Uma hora no sul, outra hora no norte, não seria um equilíbrio, uma entrega generalizada como é no orçamento. O orçamento normal, ele é fechado. Esse não, é conforme a doença se movimentasse. E cada mês seria feita uma reunião com essa comissão de 12 pessoas, 12 parlamentares, com o Ministério da Economia, para que fosse analisada como estava seguindo a situação. E a cada 2 meses, bimestral, uma reunião com o próprio ministro da Economia, senhor Paulo Guedes. Então, nós temos aqui uma situação bem fechada. Isso vem sendo ocorrendo. Estamos mantendo esse sistema.
e o governo começou a fazer as entregas. No começo, ficou muito complicado, porque nós não tínhamos máscaras, não é que nós não tínhamos, o mundo não tinha. Teve que confeccionar, não faltava produto, faltava tecido, e nós precisávamos de respiradores que foram vendidos por preços absurdos, porque eles eram, inclusive, eles eram requisitados, eles eram confiscados. Em alguns países não conseguiam chegar no Brasil por preços que, na realidade, não valiam. Mas a vida humana não tem preço, e o governo tinha que pagar. Com essa medida, foi afastada a necessidade de utilização da lei de licitações, que é a Lei 8666, e seus derivados, que temos o pregão e outras mais. O gestor público de qualquer esfera poderia comprar diretamente sem licitação. Alguns mais precavidos tentavam fazer 3 orçamentos, assim, num período de 24 horas, mas alguns compravam direto. E outros que não entenderam muito esse decreto tão reduzido, ficaram felizes, porque receberam uma importância muito alta nos seus cofres, que o governo imediatamente começou a distribuir, e eles olharam e falaram, que bom, tem esse dinheiro aqui, eu tenho os contratos atrasados desde 2010, uns contratos que eu não consegui pagar, eu vou pegar esse dinheiro e vou pagar aquela despesa, porque agora eu não preciso de licitação, esse dinheiro está aqui, que bom, eu vou acertar a vida da prefeitura. Aquilo foi muito, muito rápido, e eles começaram a comprar. Só que não é bem assim. Nós sempre comentamos que não foi que abriram as porteiras. Tem uma contrapartida. Os sistemas de controle do Brasil continuam funcionando e foram se adaptando rapidamente com sistemas de informática, com robôs, nós temos alguns robôs ajudando no trabalho, e drones que estão trabalhando em cima de construção de rodovias, de escolas, e essas importâncias, elas terão que ser prestadas contas. Esses valores, que eles são separados do orçamento, às vezes nós costumamos dizer que é um orçamento de guerra, porque nós estamos com uma guerra sanitária, não é uma guerra que tenha bomba na cabeça das pessoas, mas nós temos uma guerra sanitária porque as pessoas estão morrendo, estão ficando com sequelas, perderam o emprego, as empresas estão com dificuldade de manutenção de funcionários e às vezes até, infelizmente, pedindo falência. Então, nessa situação, tudo que envolve a pandemia, não somente nós estamos falando de despesas com respirador, construção de hospital de campanha, ou compra de cama para um hospital, ou jaleco eventual para médicos. Não, nós estamos falando que tudo que diz respeito. Veja bem, assim, um exemplo hipotético para vocês, nós tivemos um caso no Brasil. Foram compradas 5 bicicletas. E essas bicicletas foram pagas com esse dinheiro. E primeiro com o questionamento foi, não, bicicleta não pode, bicicleta não tem nada a ver com a pandemia. E o gestor explicou, sabe o que ocorre? Nesse município pequeno, humilde que nós temos, a maioria das pessoas não tem internet. As crianças moram, a maioria, na zona rural, e eles estão sem estudar. Então, nós separamos os livros didáticos e nós temos que entregar para que eles possam fazer as atividades. Então, nós compramos as bicicletas para que os funcionários das escolas, eles aparamentados, com álcool gel, com máscara, eles compareçam uma vez por semana, a cada 15 dias, levando o material para as crianças e retirando os trabalhos que ficam prontos, as atividades trazendo para cá. E apresentou as fotos, mostrou aquele bagageiro na bicicleta para colocar os livros, as crianças que recebiam, a mãe, né, a família assinava um documento que tinha recebido. Então, essas bicicletas, elas serão aceitas sim na despesa, não tem motivo para isso. Nós tivemos outro caso, esse é recente agora, que apareceu uma despesa com festa junina. Essa daí chamou atenção, porque não pode haver aglomeração, e a despesa com festa junina, que a prefeitura realizou. Agora, se o prefeito, no caso, nesse caso hipotético, ele falar, não, sabe, nós gastamos com uma festa junina, nós compramos todas aquelas roupas, nós montamos uma quadrilha virtual, cada um em sua residência, foi aberto para todas as escolas e nós fizemos uma festa virtual, as escolas participaram, as crianças fizeram um relatório, fizeram uma redação sobre a festa junina e as roupas estão aqui para ser usadas em outra oportunidade. Ela foi usada no evento especial por causa da pandemia, porque a festa seria presencial. Então, esse tipo de gasto, ele pode até ser aceito como uma despesa da pandemia.
ok? O que é muito importante que quem está nos assistindo acompanhe dentro da região que você está é o portal da transparência. Todo órgão público ele necessita ter um portal de transparência, porque a legislação da transparência do Brasil exige essa necessidade. Então, vocês podem observar os gastos e verificar, porque vocês nos ajudam os controles de fiscalização, ajudam o país, ajudam a sociedade, verificando se o dinheiro está sendo bem gasto. Como nós tivemos casos de gestores que não se precaveram muito, nós tivemos empresas que abusaram dessa época de sofrimento da população. Isso vocês acompanharam pelas mídias, que tivemos casos até de prisão, porque as pessoas utilizaram de uma maneira não correta esses valores. Eu acho muito importante que vocês saibam que o Brasil tem esse orçamento, paralelo ao orçamento tradicional, em que o nosso colega economista José Renato vai explicar detalhes peculiares que são muito importantes que vocês conheçam, e a demonstração como é importante o orçamento de um país, o orçamento de um estado, o orçamento de um município. Isso é importante vocês saberem, que às vezes não é somente o gestor que ele não quer gastar, às vezes ele não tem possibilidade dentro do orçamento fixado. Dentro dessa área do orçamento que ele pode utilizar o dinheiro na pandemia, ele tem que ter todos os dados e comprovantes dessas despesas, porque ele vai responder normalmente, como se tratasse de qualquer despesa do orçamento normal. Ok? Eu acho que no primeiro momento, acho que já extrapolei meu tempo, que eu tinha que passar para vocês, seria esse ponto. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre essa área de orçamento público, mais sobre essa área do DL 88-2020, vocês entrem em contato com o Conselho, mandem uma sugestão, tanto para o e-mail da imprensa, como para a nossa página do Corecon Mulheres dentro do site do Conselho, e nós marcamos uma outra live agora, no ano que vem, no começo do ano, e voltamos a conversar, porque o assunto é extenso, e tive que resumir bastante para tentar passar uma mensagem. Mas é isso que vocês ouvem falar, vai ser prorrogado ou não, o que ele serve? Para esse tipo de gasto. Nunca imaginamos que a gente um dia ia trabalhar sem lei de licitação, mas também nós imaginávamos que teríamos uma pandemia, agora em 2020. Tá ok? Maravilha. Espero ter deixado uma mensagem para vocês. Meu abraço, estou à disposição para as perguntas do que vocês quiserem conversar. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada. Obrigado, Graça. Você falou coisas extremamente importantes. Você tocou aí em questões como o tamanho do Estado, a importância do Estado, uma coisa que parece ter sido, de uma forma geral, entendido, é que não é ter Estado grande ou Estado pequeno, é ter Estado eficiente, aquele que possa atender, salvar vidas e fazer com que a economia possa não sofrer tantas crises. Você falou desse orçamento de 2020, que é um orçamento sui generis, ele tinha sido bolado no ano passado, mas a contingência se sobrepôs a ele. E o mais importante, você falou aqui para economistas e para não economistas, você falou numa linguagem que o não economês às vezes é importante, porque a gente pode ficar preso ao nosso meio e não fazer com que outras pessoas entendam algo tão importante que impacta na vida deles. Agradeço suas falas iniciais, então. Agora, Zé Renato Lima de Oliveira, meu querido, queríamos ouvir você aí complementando essas questões que a Graça colocou, use o tempo que você achar necessário para passar a sua mensagem para a gente, e depois eu faço alguns comentários, e Fernanda também, e eu já estou vendo que já começaram a ter algumas perguntas no chat, agradeço, e quem quiser colocar mais questões aí, fiquem à vontade para isso, depois eu vou transmitir aos nossos palestrantes hoje. Zé Renato, a palavra é sua. Obrigado, Haroldo. Bom dia a todas e a todos. Então, nós vamos falar sobre orçamento público, e sobre orçamento e sobre orçamento público. O orçamento é uma peça de empresas, de entidades privadas e de entes públicos, tá certo? E aí contém um fluxo tanto de receita como de despesa. A receita para ter dinheiro para investir e as despesas onde vai ser investido em quais obras, né? E qual a importância do orçamento público?
O orçamento público ele tem uma importância fundamental para o país, para uma região, para um estado. Por quê? Porque ele destina recursos para áreas fundamentais como saúde, educação e infraestrutura. E é importante que as pessoas, os cidadãos, tenham conhecimento e compreendam uma peça orçamentária, o processo orçamentário, que aí existe uma maior transparência governamental. Nós tivemos duas leis importantes com relação à transparência governamental, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela deixou a participação social mais ampla, e a própria Lei de 131 de 2009 também permitiu uma maior participação dos cidadãos, porque teve mais transparência, sendo a peça governamental, sendo a peça orçamentária colocada em vários sites, tanto dos municípios, como dos estados, como do ente federal, de forma concomitante, assim, em tempo real. Eu gostaria agora também de falar das funções do orçamento público. São 3 funções básicas: a função alocativa, a distributiva e a estabilizadora. A função alocativa é onde se coloca os recursos. Por exemplo, de forma hipotética, né, colocar recursos em áreas que o mercado não consegue suprir. Por exemplo, um corredor de ônibus numa região carente. A função distributiva, ela contempla as regiões das pessoas, os cidadãos mais necessitados. Por exemplo, uma obra de saneamento básico. E a função estabilizadora, ela é contemplada pelas 2 funções anteriores, porque havendo mais infraestrutura em saneamento e em corredores de ônibus, se gera mais emprego. Então, por exemplo, a gente está, dessa forma, mantendo o alto nível do emprego. Se mantém o nível de emprego estável. Portanto, é importante, para finalizar, que onde há infraestrutura, o investimento vem atrás. O investimento vindo atrás, existe mais nível de emprego. Eu gostaria de agradecer a todas e a todas, e essa foi minha fala de hoje. Obrigado. Renato, obrigado. Você trouxe aí também questões, embora bem rápido, sucinto, você foi bem pontual e tratou aí de uma questão que nós, economistas, aprendemos desde o primeiro momento que a gente entra na escola, né? A escassez de recursos. Para que eu preciso de um orçamento? Já que os recursos são escassos, eu não consigo atender a tudo e a todas as demandas de uma forma ilimitada, eu preciso ter cuidado na alocação desse recurso. Outra coisa que ficou interessante na sua fala é que você também, assim como a Graça, falou em questão da legislação, né? Vocês citaram leis diferentes. Nós, economistas, a gente tem que ter lá algumas aulas de formação jurídica para conseguir entender como é que esses mecanismos legais impactam na vida econômica. A Graça, você tem, inclusive, uma outra formação, assim como eu também tenho uma outra formação na área do direito, porque existe, sim, essa conexão entre a economia e o direito cada vez mais evidente. Então, obrigado pela sua fala. Graça, antes de passar a palavra de novo para você ou para a Fernanda fazer algum comentário, Fernanda, eu vou pedir para você a Fernanda fazer um comentário daqui a pouquinho, mas eu queria fazer aquela provocação que a Graça me colocou, que é fazer uma espécie de overview. Do meu ponto de vista, a gente discutir orçamento tem importância fundamental. O que é orçamento? É um percentual do PIB que é alocado para resolver questões da sociedade. A sociedade vota, acredita que determinadas propostas de governo são melhores ou piores, e aquele discurso, aquele plano de ação que quem está sendo eleito quer fazer,
é exatamente, então, colocado à disposição a partir da riqueza gerada pelo país. Disso, a gente vê, então, preciso tributar mais ou preciso tributar menos a sociedade. Uma discussão que está sendo agora, nós tínhamos, no Brasil até o ano passado, o superávit primário era negativo em 0,9. Algo não assustador e tal, algo que, evidentemente, pensando precisa ser corrigido, um processo que a gente precisa ter superávit primário e não déficit primário, isso é evidente, mas a gente vinha com 0,9 e esse ano a gente passou para 10,5% do PIB. É claro, a Graça falou, estamos no orçamento de guerra, o aspecto é diferente, como ensinou o nosso querido Keynes, quando os fatos mudam e as coisas mudam, eu também tenho que mudar de opinião, não adianta ficar pensando com a cabeça de hoje aquilo que era do passado. Com isso, Graça, a gente está projetando, os economistas, colegas nossos, eu, inclusive assisti ontem uma apresentação na Fiesp, nós tínhamos lá uma dívida pública que era 76% do PIB até o ano passado e que deve chegar em 2023, ou talvez antes, a 100% do PIB. O que isso impacta numa maior restrição, numa dificuldade do governo executar políticas importantes, como, por exemplo, políticas de investimento. Só para você ter uma ideia, as despesas discricionárias, ou seja, aquela que o governo não está obrigado a gastar em lei, como disse o Renato, educação, segurança, todas essas, saúde, todas essas têm lá uma obrigatoriedade no orçamento que o gestor público tem que fazer. Ninguém pode diminuir gasto de educação, porque a lei determina que tem um percentual lá para fazer. Mas existem as despesas discricionárias. No ano passado, as despesas discricionárias foram só 9% do PIB, ou seja, aquelas que o governo pode dizer para onde ele quer colocar. E a gente está projetando que isso no próximo ano vai ser só 6% do PIB, ou seja, menos espaço para o governo movimentar o orçamento para o lado em que ele crê que a política pública seja mais eficiente. O nível de investimento nosso, que foi muito baixo, tem sido muito baixo o investimento público no Brasil, no ano de 2010 foi 76 bilhões, no próximo ano está previsto alguma coisa como 25, ou seja, vem caindo, inclusive, em termos nominais. Por isso, eu queria depois fazer uma provocação aqui, a gente não vai ter como escapar de fazer importantes reformas, né? Já que o orçamento é curto, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, alocar bem os recursos. Ganha espaço na visão de vocês, para pensar, daqui a pouquinho eu passo para vocês, as reformas, que a gente chama reforma administrativa, que é o gasto público com funcionalismo e outras questões, e a reforma tributária também ganha espaço nesse contexto de orçamento público restrito. É sobre essas duas reformas depois que eu queria que vocês mencionassem para a gente. Mas, Fernanda, queria te ouvir um pouquinho aí sobre esse tema, e depois, Graça e Renato, então vamos pensando na importância das reformas nessas duas, a administrativa e a tributária, para enfrentar orçamentos tão restritos. Fernanda, queria te ouvir um pouquinho, por favor, a palavra é sua. Ok, Haroldo. Bom, parabéns aos palestrantes, Graça, Renato. Haroldo, seus comentários foram realmente importantes. Veja, eu achei interessante você falar sobre mudar de opinião, né? Porque muitas vezes o economista ele é taxado, ele fez uma previsão e ocorreu outra, né? Então, nós temos que entender que é como um médico, né? Quais são os sintomas? Aonde dói? O que está acontecendo? O que mudou? Que remédio você tomou? É isso. Então, realmente exige uma revisão a todo momento da situação, e ainda mais agora, que nós estamos num momento de pandemia, e que a gente, muitos economistas, assim como eu me incluo, tem a visão da economia no mundo corporativo, né? Mundo empresarial, os impactos sobre as empresas, sobre os consumidores, mas existe um mundo à parte, que é um mundo voltado para o orçamento, para o governo, né? A máquina do governo, que muitas vezes não temos nem dimensão de tudo que tem lá dentro, a menos que tenhamos a oportunidade de trabalhar, né? Como a Graça tem essa bagagem incrível, né? Eu escuto a Graça, estou sempre aprendendo uma visão nova sobre a questão pública. Então, é realmente muito rico, né? O que você nos passa.
eu sinto assim que poderíamos falar horas, né, Graça, para aprender um pouco mais do teu conhecimento. Parabéns. E me chamou a atenção algumas coisas, né? Por exemplo, a questão da não licitação, e também eu estava olhando aqui, pesquisando aqui na internet sobre o PDL 88, ele fala aqui no 3º parágrafo sobre a realização de audiência pública com o ministro periodicamente, né? Então, eu fico imaginando como isso resulta, porque são várias decisões que vão sendo tomadas, não no melhor dos mundos, porque não se faz a concorrência pública, muitas vezes, né? Então, eu me preocupo um pouco assim, como que até eu direciono essa pergunta também para a Graça, para o Renato, como que é o controle disso? Como que o governo verifica assim, que está se extrapolando alguma questão? E se está, né? Lógico, para se quebrar essa regra que a Graça comentou, é uma necessidade emergencial, né? Momentânea e emergencial. Quanto às reformas, se elas já eram complicadas agora, então, né? Com o cenário em constante modificação, sem dúvida, fica complicado a gente chegar, imagino assim, aonde estaria a reforma, né? Há quanto tempo nós estamos dela? Então, vai ter que ter muito mais dedicação em analisar todas essas variâncias do cenário para se chegar a uma reforma que seja eficaz. Isso me preocupa um pouco. Enfim, o que eu gostaria, então, de vou direcionar a Graça, a questão como é efetiva essa questão dessas audiências, como que elas ocorrem para verificar se esses gastos que antes eram não autorizados agora começam a ocorrer de forma deliberada? Já eu vou passar para a Graça, então. Graça, se você puder fazer em uns 5 minutinhos a sua resposta, eu sei que as questões são muito contextualizadas, claro, aí e tal. Depois passar para o Renato também, para a gente voltar, que eu tenho pergunta da plateia para fazer para você, tá? Obrigada. Eu agradeço as perguntas do Haroldo, da Fernanda. Eu vou começar a responder aqui para o Haroldo sobre as reformas. Quem assistiu à minha palestra anterior sobre a mulher economista no setor público, eu falei algo sobre essa área, porque eu sou funcionária de carreira do governo brasileiro. Falando da reforma administrativa, o funcionário de carreira, aquele que estuda e presta concurso e deixa a família, o lugar onde vive e vai começar uma vida muitas vezes distante, às vezes volta e não encontra mais o ninho, aí é uma deixa para vocês assistirem a outra palestra, ou fixam residência naquele lugar e cortam um vínculo com a sua família. Eles têm que ter um motivo muito forte para fazer isso. E o funcionário do governo, pela capacidade que ele adquire, ele é obrigado a ter, se especializando, perante a empresa pública ele ganha menos. Um gestor, um cargo de cúpula, de elite do governo brasileiro, ele ganha menos que uma empresa privada. Muitas vezes eles recebem convites do exterior e eles saem daqui e vão para outro país. Então, se nós tivermos uma reforma administrativa que tire a estabilidade dos funcionários, eu acredito que nós vamos perder em qualidade, porque o que me levou a trabalhar para o governo como carreira da vida toda foi a estabilidade. Foi a minha liberdade de poder emitir parecer e dizer o que eu achava que a lei deveria agir, ou que estava na entrelinha das leis e poderia prejudicar a sociedade. A partir do momento que eu vá emitir um relatório e eu saiba que se o meu chefe não gostar daquele relatório, eu posso perder o meu emprego, eu tenho minha família para sustentar, ou eu já estou ali há 25 anos, e se eu sair desse emprego eu não vou conseguir outro, talvez eu pense 2 vezes antes de emitir meu relatório. Então, isso vai cair a qualidade, inclusive a segurança, como vocês observam. Quando acontece um caso de for afastado por um motivo, às vezes, de doença, o secretário da Receita Federal,
ou o ministro da Saúde, ou uma autoridade maior de um determinado órgão, o órgão não para. Quem leva são os funcionários de carreira. São aqueles que estão lá a vida toda, eles levam. Eles esperam mudar o gestor, que na maioria das vezes são por indicação política, porque eles levam, eles conhecem a máquina. Então, se eles não tiverem esses funcionários que têm muito tempo para aprender, porque não existe faculdade para isso, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Então, com essa mudança, tirando a estabilidade, eu acho que a procura pode ter maior, porque nós estamos com desemprego, mas não maior por qualidade do funcionário. Seria um ponto. Para atingir um retorno positivo com a reforma administrativa, nós teríamos que afastar os funcionários comissionados, que é um número muito grande, mas eles são indicados por políticos, e é muito difícil ser afastado o funcionário comissionado, ainda mais em época de desemprego, por causa de motivos políticos. Então, eu não vejo uma melhora para o país com a reforma administrativa, por exemplo, agora em 2021, nos moldes que ela está prescrita, a não ser que ocorra modificação, mas vai ser muito difícil atingir os funcionários comissionados. Para mim, era o ponto crucial da reforma, seria o caso dos funcionários comissionados. Somente funcionário de carreira assumiria um cargo em comissão, não um funcionário que nunca trabalhou para o governo vir ocupar uma gestão maior, sem conhecimento, trazendo algum prejuízo, que às vezes ocorre, às vezes sim, às vezes não, para a administração. Esse é o ponto da reforma administrativa. Quanto à tributária, eu vejo um ponto muito sério. Perdão, que eu dispenso também. Desculpa. Quanto à reforma tributária, ocorre o seguinte, se nós não tivermos um atendimento à tributação às grandes fortunas do país, eu não vejo muito retorno nessa reforma, porque nós estamos com aumento da pobreza muito grande por causa da pandemia. Então, nós temos uma classe proletária grande, uma classe de pessoas ricas, que é um número menor, mas com valor alto, e uma classe pequena no meio, que é a classe média, que paga tributo. Eu não vejo uma solução maior na reforma tributária se ela não atingir as grandes fortunas. É muito difícil atuar nessa área das grandes fortunas. Talvez para o ano de 2022, para 2021, não vejo esse retorno no momento, ok? Agora, atendendo o caso da Fernanda. Fernanda, nós temos um controle externo no país muito forte. O controle interno ainda está em construção, o controle que ocorre dentro da instituição e que responde mais ou menos por 60% dos ilícitos, ela consegue cercear. Nos outros países mais adiantado, no Brasil ainda iniciando, mas também estamos muito firmes nessa área do controle interno. O controle externo abrange todas as importâncias. Como eu disse na minha fala, essa importância que está sendo gasto sem licitação, se compra, como vamos dizer assim, na loja daquela cidade, com nota fiscal, elas estão sendo analisadas pelos controles. Estão sendo feitos levantamentos e parâmetros. Por que uma determinada cidade conseguiu um preço, se uma suposição 10 vezes menor, se ela estava ao lado? Tem que verificar, tem que ter uma justificativa. Se ele não se justificar, ele será responsabilizado, sim. Então, eu não vejo uma falta de controle. Várias prefeituras, se vocês observarem órgãos de tribunais, se vocês observarem o Ministério Público, eles estão sendo punidos e multados, porque não estão cumprindo. Eles têm data para apresentar a conta dessas importâncias. Eu não vejo, nesse ponto, eu estou tranquila quanto ao controle do país. Ele está bem direcionado. A minha preocupação é como o governo vai continuar prorrogando esse DL 88 para 2021, se a nossa economia, talvez o Haroldo possa complementar essa minha fala, tem condição de suportar um aumento dessas despesas. Porque se nós tivermos uma dívida acima de 100% do PIB, por ser um país em desenvolvimento, nós teremos dificuldade de conseguir investimento aqui. E aí nós temos em risco com os empregos. Seria essa parte que a Fernanda me perguntou sobre esse controle. Então, existe alertas aos gestores sobre essa área. Vejo com tranquilidade essa parte do controle dentro do país. Seria isso. Muito obrigada. Maravilha, Graça. Renato, eu queria passar então para você. Obrigado, viu, Graça, pelas suas observações sempre muito pertinentes.
Renato, o que você acha, então, da reforma administrativa e da reforma tributária para quais os impactos dessas duas aí no orçamento? O que você acha que seria o melhor encaminhamento das duas? Então, em parte eu concordo com a Graça, e em certos outros pontos eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente, né? Tudo hipotético, né? Eu acredito que a reforma fiscal ela teria que vir para diminuir os impostos que a população, as empresas pagam para poder para a população ter direito a escolher com mais dinheiro no bolso o que fazer com o dinheiro e para as empresas também poderem investirem mais no país. Eu acho que esse é o caminho da reforma tributária, né? E eu acredito que, por exemplo, que nem a Graça falou de criar um imposto sobre fortunas, aí parece que foi o que ela citou, eu não vejo muito bem por esse lado, Graça, sabe por quê? Porque a gente vai estar colocando mais mão no bolso do governo e, às vezes, esse dinheiro arrecadado não é muito bem administrado. Se a gente deixar esse dinheiro na mão do trabalhador, do empresário, ele poder ter como mais investir dinheiro, dar mais emprego, eu acho que seria um caminho mais, do meu ponto de vista, um caminho mais tranquilo. Quanto à reforma administrativa, eu concordo que, né, os comissionados, tem muito comissionado, eu conheço vários que trabalham bem e que ganham mal também, sabe? Mas tem uma grande parte aí que a gente precisa rever esse patamar que está hoje. Funcionários ganhando um pouco menos e trabalhando um pouco mais, dando mais retorno à população. Enquanto aos funcionários de carreira, eu concordo plenamente com a Graça. Eu acho que tem que se continuar dando. Acho que pela reforma administrativa a gente consegue fazer uma reforma mais técnica, de vez mexer no salário das pessoas, tanto de funcionário de carreira como no funcionário de comissionado. A gente procurar, por exemplo, terceirizar, mas sem mexer nessas áreas de RH, mais a parte técnica, com procedimentos de mais eficiência. Eu acho que a gente pode conseguir recursos para pagar mais salários para as pessoas e poder investir em áreas fundamentais, como meio ambiente, saúde, educação e ciência e tecnologia. Obrigado. Maravilha, Renato. Vejam como é importante o debate para a gente ir construindo consensos, dissensos e chegar numa melhor política pública, que é o objetivo final de todos nós aqui, né? Tratar bem os recursos escassos. Graça e Renato convergem numa parte, divergem no outro. Eu queria aqui fazer uma menção honrosa, daqui a pouquinho eu passo a palavra também para ele se manifestar, o nosso presidente dos sindicatos economistas, o queridíssimo Pedro Afonso, está aqui nos prestigiando com a presença dele. Ele também é vice-presidente do Corecon de São Paulo, e eu vou passar para ele dar um oi para a gente daqui a pouquinho. A Vivian Esther de Souza colocou aqui para a gente o seguinte: gostaria de saber a opinião dos palestrantes sobre os seguintes temas, em que estão relacionados ao orçamento público. A criação de mecanismos de flexibilização de despesas obrigatórias. Esse é um dos temas. Como é que eu faço lá? Dá para flexibilizar o que eu gasto em educação, o que eu gasto em saúde? Então, essa flexibilização das despesas obrigatórias. E, de outro lado, ela está preocupada também com a auditoria da dívida pública. Então, o que vocês acham aí dessa criação de mecanismos de flexibilização e a questão da auditoria sobre a dívida pública? Depois que vocês responderem de maneira breve, que eu passo para o Pedro fazer um comentário. Graça, eu vou começar com você, então. Agradeço a pergunta, professora Vivian Esther de Souza, nossa palestrante, professora da Uni Santos, delegada de Praia Grande, nossa grande amiga. Obrigada. Sobre a flexibilização do orçamento, eu vejo com certas ressalvas. Por quê? Nós temos o campo político que é muito
ligado à área orçamentária pública. E se nós estamos com um valor fixado para educação, saúde, e nós permitimos essa flexibilização, nós teríamos que ter um controle muito rígido para que fosse realizado de forma técnica para o benefício da sociedade, e não com segundas intenções políticas. No momento, os valores são fixados e para que haja essa transmissão de uma área a outra, tem que ser aprovado, tem um determinado trâmite jurídico para que ocorra. Automaticamente, o gestor não pode tirar uma verba da educação, passar para a saúde e tal. Às vezes tem gestores que respondem mesmo com isso, mesmo eles tendo razão, sendo necessário, mas precisa que tenha um amparo jurídico, um amparo legal para fazer. Devido à forte influência política, eu acho um pouco perigoso. A não ser em último caso seja utilizado. Eu não vejo com muitos bons olhos a flexibilização de despesas de um campo a outro por causa de épocas de eleições, eles podem começar a fazer uma tramitação de um lugar para outro, construir uma obra rápido para fazer a inauguração para a campanha, uma despesa que poderia ser usada na educação ou para asfaltar uma rua de um determinado bairro que seria muito importante para a sociedade. Essa é a minha preocupação, é o que está por trás das decisões. Esse seria um ponto que você me colocou sobre a parte do orçamento que ela me perguntou. Depois, sobre a parte de auditoria. A auditoria da dívida externa, ela é realizada sim. Quanto à auditoria, existem os pareceres. O difícil é a alocação dentro da realidade, porque a realidade ela é oscilante. Veja bem como está difícil a situação do governo. A situação do governo está muito difícil, porque ele não sabe o que vai ocorrer amanhã com a pandemia. Nós estávamos até 2 semanas atrás com uma situação bem mais confortável, as pessoas já estavam saindo, passear, a economia retornando. Nesses últimos dias ela está parecendo que não está tão controlada dessa forma. E o governo não pode perder esse controle. A auditoria ela tem que agir em cima dessa dívida, mas sempre levando em consideração essa parte. A dívida externa, vou citar um exemplo para os senhores, no caso da Europa, os países da Europa eles têm dívida acima de 100% do PIB, mas eles têm uma estrutura tão grande, tão forte, que isso não amedronta os investidores, e diferentemente de um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. No momento, eu não vejo uma situação ruim, eu não acho que nós estamos ainda chegando numa situação desse tipo. Eu acho que o Brasil ainda tem fôlego, eu confio muito e ponho fé na área do nosso agronegócio, porque nós temos resultados positivos na área do agronegócio e esperança de crescimento. É a minha visão, eu não vejo ainda um problema maior nessa área de investimento da dívida, que a dívida esteja crescendo, que seja um problema muito grande. Controlada e fiscalizada, ela vem sendo sim, porque nós temos muitos meios, a área de informatização no Brasil está muito elevada, então todos os controles do governo estão informatizados, vocês podem observar em qualquer site de transparência no governo federal. É muito interessante vocês entrarem no portal da transparência. Vocês observam o gráfico de colunas se movimentando conforme aumenta a despesa ou aumenta a receita. Entrem lá e façam uma consulta, vai ser muito bom. Muito obrigada, acho que era isso. Obrigada. Obrigado, Graça. Você já deu até uma dica para a gente aqui de umas questões que é a educação orçamentária pública do brasileiro, né? A gente tem que se envolver nesse tema para poder cada vez mais cobrar a boa aplicação, a adequada aplicação dos recursos escassos, que são recursos nossos, vindo dos impostos. Renato, você quer fazer um comentário sobre essa questão da nossa plateia? Eu vou passar daqui a pouquinho para o Pedro se manifestar. Uma questão, eu me sinto assim, com condições de responder. A outra eu vou ficar devendo. Tá? Depois, vocês, por favor, me mandem por e-mail, que depois eu respondo. Quanto à questão da obrigatoriedade da despesa em educação e saúde, eu acho que a gente, pela reforma administrativa, que nem eu falei, por meios de eficiência, a gente pode economizar recursos nessas áreas ou optar também
dependendo do governante, ele optar por economizar recursos nas áreas e destinar para outras áreas, ou melhorar essas próprias áreas também, dando mais qualidade à saúde e à educação também. Tá certo? Essa é a minha opinião. Agora, quanto à auditoria, eu peço que me encaminhe a pergunta, por favor. Tá bom. Renato, muito obrigado. Presidente Pedro, você chegou aqui, está vendo que o debate está bem promissor, né? Tocou-se aqui, inclusive a Vivian mencionou, ainda que indiretamente, a PEC do fim do mundo, que manteve ali os gastos de educação e segurança, né? Educação e saúde limitados, e agora parece que existe ainda uma vontade de avançar ainda mais sobre esse orçamento, mesmo em épocas de pandemia. Mas não é essa discussão aqui agora. Presidente Pedro, eu queria ouvi-lo aqui. Obrigado pela tua presença. Obrigado, boa tarde. Quase boa tarde, né? Quase, ou já é boa tarde. Haroldo, Fernanda, Graça, Renato, Karine, Nádia, Letícia, Vivian, pessoal da assessoria de imprensa. Agora, com pouca gente, dá para a gente cumprimentar todo mundo, não é? O que é importante também. Eu, infelizmente, não consegui participar do debate todo, embora queresse, mas os compromissos profissionais estão me tomando aqui. E justamente na hora que eu entrei, o presidente Barça precisou falar comigo sobre um assunto muito importante e não podia deixar de atendê-lo. Mas quero cumprimentá-los por essa iniciativa, tanto pelo ciclo que vocês estão fazendo, eles e elas, que é alguma coisa muito importante de ser feita, também os temas aqui. A gente só vai perceber a importância de olhar para o orçamento quando a gente vira as consequências na vida de cada um. Porque o orçamento não é uma peça contábil, ela é uma peça econômica que visa o desenvolvimento. Quanto menos você aplica em educação, vocês devem ter dito isso, mais pessoas despreparadas você tem no futuro. Quanto menos você aplica em saúde, mais pessoas vão morrendo ou vão deteriorando a saúde e o custo é grande. Morreu uma amiga minha esses dias, a nutricionista Zaida, lá de Recife, e que ela passou vários anos tentando provar às empresas e aos governos que um trabalhador bem alimentado, ele produzia muito mais e gerava muito menos acidentes de trabalho. É para isso que a gente serve, gente, como economista. A gente serve não para fazer conta, não para preencher planilha, não para simplesmente colocar uma opinião muito bonita a partir da grande teoria. Não, é mudar a vida das pessoas, contribuir com a vida das pessoas. Então, eu queria dizer para vocês, continuem firmes. Lamento não poder ter visto desde o começo, mas parabenizo e, se for possível, vou participar das demais palestras desse ciclo. Em nome do sindicato, como presidente, eu falo, e também em nome do conselho, o presidente Barça, acabei de falar, ele pediu que transmitisse a vocês também os cumprimentos. Maravilha, presidente Pedro, obrigado. Vamos continuar aqui, então, com esse tema. Odilon é um dos nossos companheiros também lá do Conselho Regional de Economia, que talvez mais entenda de orçamento público, assim como a Graça e Renato e tal. E, Graça, eu queria saber de você o seguinte, na sua opinião, o orçamento público de 2020, que é esse agora que a gente lidou, ele teve alguma consequência positiva ou teve consequências positivas da forma com que ele foi alocado? A gente é um orçamento de guerra, entre aspas. O que você acha? A forma de alocação desses recursos foi positiva para a sociedade brasileira? Veja bem, Haroldo, prazer ouvir o vice-presidente Pedro Afonso, como sempre, excelentes seus apontamentos, suas ideias, nosso apoiador, muito obrigada pela presença. Quanto à parte do orçamento, eu gostaria de explicar para os nossos assistentes aqui, participantes, quem vai nos assistir depois, lá na TV Economista, o seguinte: o orçamento público, ele continua o mesmo,
O mesmo orçamento que foi fixado em 2020, ele permanece. O que está sendo feito é essa alocação de dinheiro que não interfere, porque foi necessário que se fizesse isso. Foi necessário. Ele não compromete o orçamento. Aquele valor fixado para se gastar, por exemplo, para pagar as despesas da escola, vamos supor, R$100 mil para pagar as despesas da escola, eles continuam fixados. As importâncias elas não se misturam. A importância que veio através do decreto do DL 88 para atingir a pandemia, ela não é misturada com o orçamento que vinha sendo tratado anteriormente. Ele veio normal, nós não sabíamos que teríamos uma pandemia. Então, ele vem sendo respeitado. Então, no momento, o gestor ele responde por duas áreas. Ele responde pelo orçamento que ele assumiu, quando no começo do ano, esse orçamento anual, ele assumiu esse orçamento. Desculpa, ele assumiu esse orçamento, e ele responde pelas verbas que chegaram dos auxílios da pandemia. São separadas essas importâncias. Ele presta conta do orçamento, ele presta contas também dessa importância que chegou. Ele não vai unir essas importâncias porque são fontes diferentes. Esse é um modo, inclusive, de controle. Tá? Eu não vejo que tivesse um desequilíbrio nessa prestação, eu não vejo que, até o momento, ocorresse isso. Ela vem sendo, pelo menos, aqui na nossa região, nós temos observado, e o Tribunal de Contas da União ele é muito preciso. Ele é muito preciso na sua cobrança junto aos órgãos federais. E os estados, eles também têm uma participação muito grande da sociedade através das câmaras legislativas. Hoje é bem diferente, porque a população participa e ela denuncia. Então, a internet ela nos ajuda muito. Nós temos links de denúncias em todos os tribunais de contas. Nós temos links de denúncias na defensoria, nos órgãos de controle, no Ministério Público, que é nosso aliado, nos Ministérios Públicos de Contas, que funciona dentro dos tribunais de contas. Então, tem como controlar. Eu não vejo um problema maior, não sei se eu consegui me expressar na pergunta que me foi dirigida pela conselheira Fernanda, sobre essa área da dívida ativa. Eu não vejo esse caso assim, se eu não estou confundindo as perguntas aqui. Foi isso. Não vejo risco nessa parte. Seria mais ou menos essa a minha resposta. Maravilha. Renato, o que você acha aí? Essa execução do orçamento público, esse orçamento de guerra em 2020, teve consequências positivas para o Brasil? Sem dúvida, teve sim. Foi o que o Pedro Afonso falou, a gente tem que estar voltado, o governo tem que estar voltado a ajudar as pessoas, né? Na saúde, na educação, no fundo de emergência, para poder dar sustento às pessoas mais necessitadas. Do meu ponto de vista, foi muito positivo. Eu gostaria de complementar, Haroldo, a minha Pode complementar, fala, Graça, fica à favor. vontade. Eu acho que foi uma medida que, na minha opinião, ótima. Eu acho que ajudou demais as pessoas, porque principalmente as pessoas menos favorecidas. Era necessário que se tomasse essa atitude, o que me deixa até honrada por ser brasileira, ver uma influência grande do governo estendendo a mão na hora que o povo mais precisava. Então, eu acho que teve alimento na casa das pessoas, elas conseguiram comprar medicamento, porque nós sabemos de alguns levantamentos que as pessoas usaram essa importância para comprar comida, usaram essa importância para comprar remédio. Então, era importante. Não se podia esperar, porque a vida não espera. Eu vejo como ponto muito positivo, eu tenho que considerar muito eficiente essa parte da criação do DL que permitiu a alocação dos recursos de uma forma mais rápida. Vamos saber depois, quando chegarem as prestações, realmente nós vamos descobrir, como fala algumas jabuticabas, no meio de tudo isso. Mas, no primeiro momento, salvamos muitas vidas. Isso era o principal.
está falando não só das questões de gasto com saúde, mas também na questão do auxílio emergencial, né? Que vale lembrar, ele começou sendo discutido pelo governo federal de uma maneira tardia, porque o Covid não ia esperar. Ele começou sendo discutido no valor de R$300. O Congresso que fez uma operação ampliou esse valor, deu um espaço. Aqui a gente está falando no ambiente que é elas e eles. Então, houve a sensibilidade também no Congresso Nacional de aprovar uma medida em que as mulheres chefes de família receberiam o valor em dobro. Isso resultou, por exemplo, em mais compra para os supermercados, como a Graça colocou, resultou também em mais compras em materiais de construção. De uma forma geral, as pessoas acabaram melhorando, sim, a sua vida. Muita gente acabou recebendo mais do que recebia frequentemente. O que é um problema é que a gente não pode manter isso por muito tempo. A melhor saída, evidentemente, é a geração de emprego a partir de crescimento econômico, coisa que a gente não vem fazendo aí há bastante tempo. Mas obrigado, Graça. Fernanda, você quer fazer algum comentário sobre essa fala deles em relação aos efeitos do orçamento público de 2020? Haroldo, no momento, assim, eu acho que eu não tenho muito a complementar nesse assunto, mas eu creio que o cenário exige mesmo uma cautela maior, né? Nós estamos num cenário, como eu comentei, muito imprevisível. Estava se melhorando, né? Estava se melhorando. A gente via que as coisas estavam num caminho mais de solução prévia, né? Antes da vacina e tal. E à medida que a economia toda fica nessa incerteza, fica um pouco difícil até prever, né? Como isso deve ocorrer. Eu fico contente com a observação que a Graça me esclareceu a respeito do controle, né? Que existe esse controle, existe todo esse acompanhamento, porque realmente é um risco muito grande quando o país perde um pouco as rédeas, né, do seu orçamento. Então, acho que se está ocorrendo um mecanismo, uma forma de se extrapolar, mas salvando vidas e não colocando em risco, pelo menos não em grande risco, né, as economias, as finanças públicas, eu acho que eu fico mais tranquila quanto a isso. Vou procurar, sim, pesquisar a parte do portal da transparência, fiquei bastante curiosa para verificar isso, e é isso, eu acho que o momento fica um pouco difícil para se imaginar previsões, mas que são necessárias, né? Não podem ficar paradas, as mudanças estruturais, as reformas, elas têm que acontecer, né? Elas têm que vir para permitir a estabilidade estrutural do sistema econômico. Acho que era isso, Haroldo. Maravilha, Fernanda. Eu queria... pode, claro, Renato, a palavra é sua. Você falou muito bem aí, negócio do Fundo Emergencial e do DL 88, que veio ajudar as pessoas, que mais precisavam com comida na mesa, né? Mas o processo foi um pouco mais além, no meu entender. O governo, depois que injetou dinheiro na economia, aí, houve um aumento significativo de empregos em setembro, outubro e novembro. Parece que chegando em novembro a 600 mil empregos, tá certo? E praticamente zerou o que tinha sido perdido com a pandemia. E também gostei da fala da Fernanda aí, que a gente tem que também cuidar da parte do orçamento, da economia, ver como que vai ficar. E penso que as reformas são importantíssimas agora nesse momento, para a gente poder manter essa ajuda que foi dada através da DL 88 do Fundo Emergencial de forma permanente, a gente poder, de forma permanente, continuar essa ajuda. Esse é o meu ponto de vista. Maravilha. Eu ia colocar uma outra questão aqui agora, para vocês dois. A gente já está encaminhando para os finalmente aqui. Eu vou fazer essa última questão, depois uma fala muito rápida de vocês. Eu também vou pedir para o presidente Pedro fazer um encerramento, já aproveitando que ele está aqui.
nosso colega Odilon, ele menciona sempre a importância de nós, profissionais economistas, ocuparmos determinados espaços. No serviço público, por exemplo, auxiliando as prefeituras e todos os entes a analisarem com cuidado a boa alocação de recursos, de forma que esses recursos possam trazer mais benefícios à sociedade, como foi, por exemplo, a que a gente acabou de ver, a questão do auxílio emergencial. Dado esse contexto, primeiro Graça, depois eu passo para o Renato também, vocês acham, como é que é a visão de vocês no papel do economista no assessoramento às tomadas de decisão de políticas públicas? Como é que vocês acham que deve ser esse assessoramento? O Brasil tem feito isso apropriadamente, nós, economistas, podemos contribuir mais. Como é que vocês têm essa visão do nosso assessoramento enquanto profissionais de boa alocação de recursos escassos aos entes públicos de uma forma geral? Como é que você vê isso, Graça? Muito obrigada pela pergunta, Haroldo. Olha, veja bem, inclusive eu já respondi em uma palestra que eu ministrei há uns 2 meses atrás sobre esse assunto. É bastante interessante para nós que trabalhamos nessa área de controle. Quando o economista apresenta um parecer ao seu gestor, se ele é um gestor que tem um cargo político, ele não consegue visualizar muito bem a parte econômica. Mesmo nós tendo sempre que utilizar termos mais coloquiais, termos mais fáceis, não usando o nosso conhecido economês, para eles fica um pouco difícil. E quando nós utilizamos em um determinado parecer que nós precisamos cortar gastos, e eles entendem que aquele gasto pode tirar votos, às vezes eles não acatam a nossa decisão. Então, aí fica bastante difícil para o economista agir, a não ser que ele encontre um gestor com uma mentalidade um pouco mais diferente ou mais ampla, que ele consiga verificar essa área. O gestor também tem um problema muito sério, meus amigos. Ele tem uns recursos finitos. A prefeitura ou o órgão público, ele não pode fazer dinheiro. Ele não é o governo federal, ele não pode fazer o dinheiro, né? Não tem uma casa da moeda. E ele tem que constituir todos os seus gastos dentro daquela importância, porque ele é punido. Inclusive, ele pode responder até por um processo administrativo, um processo jurídico, chegando até a prisão, como vocês têm notícia nas mídias que ocorre isso. Então, quando o economista chega perante o seu conhecimento econômico e apresenta um parecer, e às vezes ele encontra uma resistência. Ele encontra uma resistência porque o gestor vai dizer, não, mas se eu aplicar essa medida que o economista está me dizendo aqui, eu não consigo ser reeleito, porque eu vou perder votos. Então, esse eu considero um problema grave e de difícil solução, porque o gestor público, ele, na maioria das vezes, ele tem um cargo de comissão e um cargo político. Ele precisa dessa área de desenvolvimento para conseguir angariar votos e permanecer no cargo. E nós, como profissionais técnicos, olhamos para a área econômica de um país, de uma cidade, de uma instituição. E existe mais um outro fato, depende, porque às vezes você entrega um parecer para um determinado político e acontece um fato naquele meio, um fato até político, ele muda de cargo, ele vai ocupar um cargo de deputado federal, entra um outro gestor com uma ideia totalmente diferente e abandona aquele parecer do economista. Agora, o que eu sugiro aos senhores nessa área é que continue persistindo, porque o maior ponto para nós, como economistas, é melhorar essa situação, é a educação econômica, educação financeira, ser implantada nas escolas e na sociedade, junto à comunidade de bairros, tornar isso mais fácil, na nossa TV Economista, explicando para as pessoas, porque se a sociedade entender a posição do gestor, ela não vai prejudicá-lo. Eu conheço casos que o gestor chegou de uma determinada prefeitura e falou, olha, eu não posso mais pagar esse auxílio que eu estive pagando a vocês há 3 anos, porque não é permitido por lei, porque eu vou estourar esse orçamento. E o que eles fizeram? Uma passeata na cidade. Uma passeata dizendo que aquele prefeito eleito estava tomando medidas rudes, prejudicando a sociedade daquela cidade, que eles teriam problema de falta de sustento na família, que ele entrou com uma ideia e estava tentando outra.
E nós, que somos técnicos, sabendo que não, ele não poderia extrapolar o orçamento da cidade, mas a população não tinha conhecimento disso, que precisa de sacrifício de todas as áreas. Muito obrigada. Renato, eu queria te ouvir rapidinho. O que você acha, então, desse papel nosso como economistas para assessorar a melhor tomada de decisão do ponto de vista político? A Graça me fez lembrar uma história do Delfim Neto, que falava assim, olha, o binômio mercado e política, mercado e urnas, ajuda a corrigir distorções, né? E isso exatamente é o que a Graça falou. A política quer gastar demais, aí no mercado não deixa. Aí ele não faz o que a população quer, as urnas cobram. Então, é uma dicotomia. Renato, o que você pensa disso? Eu acho que o economista pode assessorar mais, sim, na minha visão. Eu acho que, por exemplo, através do orçamento público, se nós conseguimos colocar uma lei no mercado aí, obrigando ou a prefeitura ou a câmaras municipais de todos os municípios do Brasil a fazer uma gestão das contas públicas do município, dos estados e do governo federal, a gente pode conseguir, aplicando melhor os recursos, a gente pode conseguir um maior desenvolvimento do país. Ok? Esse é o meu ponto de vista. Ótimo. Fernanda, quer fazer um comentário rapidinho? E aí eu vou passar para as considerações finais rápidas de todo mundo. Seu microfone está... agora abriu. Não, a Graça tocou num ponto muito importante, né? A importância da educação financeira. Planejamento, entender o momento que a gente está passando. A questão das finanças, entender essas finanças, tanto a nível pessoal como empresarial, realmente é primordial. Só que essa cultura ainda não foi inserida na nossa sociedade como deveria ser já na escola. As pessoas já terem isso para a sua vida pessoal, né? E levar isso de uma forma bastante agregada à sua formação. Isso eu sinto que faz falta. E o que ela comentou sobre os interesses políticos versus o que a gente pode trazer de alternativa, eu acho que isso é normal, né? Isso existe em qualquer lugar. Existe também nas estruturas corporativas. Sempre existem os interesses que são naturais de cada um. Mas eu vejo que é um espaço enorme para o economista realmente trabalhar, auxiliar na administração pública. Eu vejo que o economista pode trazer um upgrade enorme tanto na parte de melhor alocação dos recursos, como você citou, Haroldo, como também na melhoria dos processos da própria operacionalização de tudo isso, porque tudo é custo, né? Tudo é custo. O economista pode estar trabalhando com essa visão de melhorar, otimizar os custos e trazer melhores resultados para o orçamento, uma vez que, fechando aí o raciocínio, como a Graça disse, os recursos são limitados, né? São determinados e não pode se gastar mais do que aquilo que é dado a cada um desses gestores. Então, tudo se interliga, né? Esses comentários foram muito interessantes mesmo. Eram essas minhas considerações finais. Haroldo, obrigada. Perfeito. Graça, eu queria ouvir, então, as suas últimas considerações aqui para esse evento nosso de hoje. Claro, nós vamos ter outros eventos. E depois eu passo para o Renato, passo para o Pedro. Quais são, rapidamente, as suas considerações finais? Primeiramente, eu quero agradecer a você que está aqui nos assistindo agora, que também vai nos dar a honra de assistir mais tarde na TV Economista. O motivo de nós estarmos aqui é a sua presença, é tentarmos trocar conhecimentos e tornar a população mais consciente da situação do nosso Brasil querido. Eu quero agradecer muito ao vice-presidente Pedro por estar aqui nos acompanhando, dando apoio no trabalho, a conselheira Fernanda de la Rosa, que sempre prontamente está conosco nos nossos eventos, ao economista que prontamente aceitou o nosso convite, José Renato, e principalmente a você, toma a liberdade de tratá-la assim, conselheiro Haroldo, que com muita maestria conduziu os nossos trabalhos e desde já deixo aberto o convite para que nos próximos eventos nos acompanhem, porque nós aprendemos muito nessa data e vamos guardar esses conhecimentos e acompanhar o andamento do nosso Brasil.
eu convido vocês a que nos acompanhem no site do Corecon, através do Corecon SP Mulheres, que nós temos uma aba, uma janela ali de comunicação. Venham trabalhar conosco, encaminhem convites para suas intenções, suas sugestões, suas críticas, e divida o trabalho conosco. A Comissão das Mulheres precisa de mais pessoas para trocarem ideias. Eu estou muito feliz que estamos aqui realizando esse evento. Eu quero deixar também uma mensagem que nós temos sempre uma ação social. A ação social que nós pretendemos dizer a você é que ajude alguém, tá? Ajude alguém que você acha que está precisando nessa hora que nós estamos passando com a pandemia. Tá? Alguém que esteja próximo a você, que você confie. Com um ato de amor, um ato financeiro, um aperto de mão, ou às vezes para ouvi-la, que vai ser muito importante. Não se esqueça que nós temos que dividir o que nós temos de melhor, que é a fraternidade. Eu agradeço muito essa oportunidade, espero vocês aqui amanhã. Teremos mais elas e eles, assuntos econômicos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos. Maravilha, Graça. Renato, suas considerações finais, então? Eu gostaria de agradecer a Graça, que sempre nos apoiou aí para participar dessa live. Gostaria de agradecer ao Pedro Afonso, aos intermediadores Haroldo e Fernanda, e a todos os participantes dessa live também. E eu, particularmente, aprendi muito aqui também, e gostaria de reforçar o apelo da Graça para o tema da fraternidade. O que vocês puderem ajudar uma pessoa que esteja precisando, seria muito importante. Obrigado. Ótimo, ótimo. Presidente Pedro, vice-presidente do Conselho Regional de Economia e presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, por favor, faça suas considerações. Eu agradeço a oportunidade de ter participado deste evento e confesso-lhes que eu gosto muito do século XXI, porque o século XXI está nos dando condições da transparência, está nos dando condições de fazer as coisas certas, mesmo porque fazer as coisas erradas é logo descoberto. Então, se não é pelo bem, é pelo mal. Se não é por vontade própria, é pelo constrangimento. E nós, economistas, devemos ter esses princípios éticos muito fortes. Quando eu dou os meus cursos, eu falo do código de ética e pergunto, mas dá para ser justo? Dá para pensar nas pessoas? Dá para ser alguém que vai fazer as coisas sem pender para um lado ou para o outro de forma indevida? Tá? É claro que aqueles que são subordinados sofrem com aqueles que os subordinam. Isso a gente sabe, mas o caminho está cada vez menor para isso. E a sociedade está aqui para forçar essas pessoas, sejam políticos, sejam empresários inescrupulosos, sejam outros agentes, mesmo entre os trabalhadores, mesmo entre os profissionais, vão cada vez impedir mais que se faça isso. Então, nós temos a obrigação de dar o suporte técnico à sociedade, porque nós aprendemos isso. Mesmo que a gente tenha pago a faculdade, que os nossos cursos, nossa escolarização tenha sido numa escola particular, não é o meu caso, eu só fiz um pedaço da faculdade particular, o restante sempre foi escola pública. Então, eu ganhei da sociedade a minha formação. E tenho que devolver à sociedade o produto da minha formação, tanto quanto for possível. Apesar de que, é evidente, eu tenho que sobreviver também desta profissão. Então, acho que esses procedimentos nossos vão fazer com que a gente pense mais no todo, pense mais em que cada pessoa deve ter o seu mínimo para sobreviver e que a igualdade nunca vai existir, a gente sabe, mas a desigualdade cada vez diminua menos, de forma que todos possamos sobreviver, todos possamos dormir com tranquilidade, porque nós sabemos que quanto menor a desigualdade, aqueles que são
mais prejudicados vão ter o que comer. E nós, que talvez tenhamos a graça, não é a graça nossa coordenadora aqui, mas a graça como sentido, também não é a graça de Deus, é a graça, né, de ter a alimentação. Todos nós vamos, que temos essa condição melhor, nós também poderíamos dormir tranquilos, porque não teremos medo de quem tem fome, né? E nós teremos uma humanidade melhor. Então, eu acho que tudo isso faz parte da missão do economista, e ganhar dinheiro também, né? E ser remunerado também, mas dentro da ética. Sem isto, não vale a pena trabalhar, gente. Muito obrigado. Então, para encerrar aqui, eu queria também agradecer o gentil convite que me foi feito para moderar, para estar aqui com vocês. E tudo que eu aprendi hoje aqui, eu vou trazer um pensamento de um economista filósofo aqui, que alguns gostam e outros odeiam, mas faz parte da vida. Ele diz o seguinte: os filósofos, e eu complemento os economistas, têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão é transformá-lo. Então, eu acho que quando a gente discute um tema como esse aqui de orçamento público, inclusão e fraternidade, como foi falado, a gente não está só discutindo o mundo, mas a gente está tentando transformá-lo para um mundo melhor. Então, é isso. Agradeço imensamente e é um prazer estar com vocês. Até o próximo evento, então. Um abraço a todos. E para quem eu não conseguir ter a oportunidade de encontrar ainda aqui nas lives, uma ótima passagem de ano, um ótimo Natal, uma felicidade enorme estar aqui. Esse ano é o ano da sobrevivência. Um abraço a todos. Abraço a todos. Prazer em participar. Um abraço, muito obrigada.